Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui nós de novo num domingo, 6 horas da tarde, mesmo sendo véspera de feriado, mesmo sendo um domingo de sol, pelo menos aqui em São Paulo. Boa noite, tudo bem com vocês? Tô vendo aqui que já tem algumas pessoas pontualmente picando cartão. É verdade, gente, vocês são pontuais. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom. Não, além de pontualmente fiel, né? Porque independe se é feriado, se não é feriado. Oi, querida Mara, Lu, Odete, Marina, Tayana, Marta, Vanessa. Oi, Vanessa, quanto tempo? Tudo bem? Edneia, Juliana. Oi, Pro, boa noite, Fabiana, tudo bem? Ah, primeira live? Que bom, bem-vinda, Cristiane, e Júlia. Júlia tá maratonando mesmo, né? Aline, Rita. Ah, gente, muito obrigada. Oi, Ana, tudo bem? Ana Carazin, Tânia, querida de João Pessoa, que legal, gente. Vocês não estão aproveitando o feriado? Vieram mesmo pra cá hoje? Que bom, fico muito feliz em saber, né? Hoje eu tava pensando, falei, gente, será que realmente a live no feriado o pessoal vai vir e tudo mais? Agora a gente começa a sair um pouco dessa questão do isolamento de uma forma tão estranha, né? Que a gente não sabe exatamente como as coisas estão funcionando. Então, eu fiquei pensando, agora as pessoas vão vir menos, né? Porque antes nós estávamos em casa, o sino da catedral batendo e eu lembrando do teu horário de missa. É, gente, que bom, né? Assim a gente está formando uma rede fixa, né? Todos os domingos às 6 horas da tarde. É isso mesmo. Bom, estou muito feliz de vocês estarem aqui prestigiando. E vamos lá hoje para o nosso tema, né? Eu acho que vocês já devem ter recebido o post. Para quem não me conhece, eu sou Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal. Sou especialista em dependência química, mas venho pesquisando já há muito tempo na área da codependência, que além de ser o transtorno que afeta os familiares de dependentes químicos ou de usuários de substâncias, é também tem a correlação com outras questões, né? Não só com a questão da dependência, mas de outras dificuldades provenientes aí da infância. Gente, somos todos Romina aos domingos. Que coisa, gente. Sabe que eu tava lembrando, né? Olha como são as coisas, né? Os domingos para mim sempre foram dias muito, muito significativos, porque eu me lembro que na minha infância, né, domingo era o dia de ver meu pai, né? Meus pais eram separados, então todos os domingos nós passávamos com meu pai. E depois na fase adulta, a família começou continuando indo na casa do pai, aí a minha filha começou a acostumar, tal. Quando meu pai faleceu, e ao mesmo tempo na sequência eu me separei, eu lembro que os domingos viraram os piores dias, né, da minha vida. E olha que coisa agora, vendo que domingo é o nosso dia, né? Então aqui quando vocês escreveram, somos todos domingo Romina Miranda, maratonando, etc. É incrível, né? Como acho que ontem no grupo de Amor Exigente, o Luiz Fernando falou, né? A questão da importância da gente encontrar o significado da nossa vida, da nossa missão. E isso está cada dia mais claro para mim. Mas hoje, percebendo que isso está acontecendo aos domingos, juro, Romina, estava batendo o sino sim. Ai, gente, que bom, né? Que bom, fico feliz. Então, vou introduzir aqui o nosso tema. A proposta de hoje é falar sobre maturidade e autonomia na codependência. Então, quando eu pensei em trazer esse tema, e isso vem surgindo muito nas questões que acontecem no nosso programa, vocês sabem que agora eu estou com um programa com algumas alunas aos sábados, que é o Projeto Laços. O Projeto Laços ele acontece ao vivo, nós temos um grupo voltado para codependência conjugal. E tá sendo muito, muito legal, né? Quem tá aqui, que tá no grupo também, eu acho que ontem nós abrimos aí o que a gente está chamando de caixa de Pandora, né? Que é a nossa visita à nossa história, vamos olhar as nossas gerações anteriores, nossos padrões, e muitas coisas vão vir essa semana, né? Então,
Boa noite, gente. Já já eu vou falar com todos vocês, tá? A gente aqui no segundo tempo. No primeiro tempo eu passo a nossa temática e depois no segundo tempo eu abro para a gente fazer as perguntas e tudo mais. Olha, gente, fico esperando esse horário. Ai, que lindas. Obrigada. Lindos, tem meninos também. Gratidão pela live, me ajuda muito. Boa noite, gente, que bom. Então, e aí, esse projeto Laços que a gente vem fazendo domingo vem trazendo muito conteúdo de muitas coisas que a gente passa a olhar e entender a importância, além dos nossos grupos de amor exigente, que também acontecem aos sábados, além do nosso grupo de estudos do livro, que vocês já conhecem a maior parte, que é o Até que a Droga Nos Separe. Quem não conhece o nosso livro, meu livro, né? Eu falo nosso porque a gente acaba trabalhando ele no grupo, ele acabou virando nosso, né, gente? Mas o livro também tem o guia prático de atividades, e aí a gente realiza um grupo de estudo. Bem-vinda, Marcela, primeira vez. Bem-vindo, quem está vindo pela primeira vez, viu? Ai, obrigada, estou linda. Eu me arrumo para a live também, né, gente? Então, e aí todos esses grupos vêm trazendo uma vivência muito importante, além das pessoas que eu atendo durante a semana, sobre as questões que são mais emergentes, que vêm surgindo com mais prevalência dentro das questões que envolvem aí não só a codependência conjugal, como a codependência familiar como um todo. Boa noite, Gorete, Denise, gente de todo o Brasil aqui, de Nordeste ao Sul, passando pelo interior. Muito legal, gente, muito legal. E aí essas questões vêm sendo bastante prevalentes, emergentes, e eu tenho tentado trazer isso para vocês, né? Trazer aquilo que a gente observa de mais prevalente. Inclusive, eu estou pensando na semana que vem a gente conversar algo a respeito das questões relacionadas à parte financeira, que também tem sido algo que, a parte financeira que envolve a codependência com a dependência, a dificuldade que as famílias têm de lidar com dinheiro, com o usuário e também as esposas, né? Esse conflito todo, acho que isso tem sido bastante também presente nos nossos grupos. Mas hoje, quando eu pensei em trazer o tema autonomia e maturidade, eu pensei em dois pontos. Boa noite, Eduarda, Maringá, Contagem, amiga, legal, gente, vamos lá. Então, eu pensei em dois pontos para a gente conversar. A maturidade e autonomia do indivíduo, ou dependente químico, ou o nosso parceiro que está com outras questões relacionadas à dependência, ou relacionamento abusivo, etc. Ou também a outro lado, que é o lado do codependente, também em relação à sua maturidade e autonomia. Porque são processos, na verdade, que se complementam, e eu percebo que um está interligado ao outro na questão de mudança de comportamento, né? Muito obrigada, Sara. Abuso psicológico de adicto é um bom assunto. A maioria é abusiva e nossa codependência nos cega. Legal, Tayana. Muito legal abordar por esse lado também. Vamos falar disso sim. Legal. Gostei do tema. Porque acaba aí sendo isso, né? A maior parte faz o abuso psicológico, verbal, etc. E além disso, às vezes as pessoas não estão em relacionamentos especificamente com usuários, mas vêm sofrendo também com a questão do abuso psicológico, verbal, muitas vezes físico, e muitas vezes nem sabem o quanto isso é abuso. Não o físico, mas os outros, né? Então, quando a gente fala em autonomia, vamos falar de codependência e suicídio nesse mês. Muito legal, gente. Vocês estão me dando muitas ideias. Obrigada. Bem legal. Então vamos lá, vamos para o nosso tema. Aí depois, no segundo tempo, eu abro para as perguntas, para os comentários, como a gente sempre faz, tá? Então, assim, quando eu imaginei essa questão, vamos focar um pouquinho na questão da maturidade e autonomia do indivíduo, que é nosso parceiro, que é nosso familiar, seja ele o filho, o marido, alguém que a gente tenha uma relação disfuncional, seja essa relação em virtude da codependência, ou seja essa relação em virtude da dependência, ou enfim, de outras questões. Quando a gente fala especificamente da dependência química, um outro tema que eu acho que eu já comentei com vocês, que eu venho estudando e que é um tema bem bacana também para a gente falar, daquela metodologia do Rei Bebê que a gente já falou na semana passada, eu acho, ou na anterior,
que mostra como é o funcionamento do comportamento do dependente químico em relação às máscaras que ele veste, e assim como nós codependentes vestimos as nossas, né? Então, quando a gente fala do comportamento do rei bebê, surgem diversos personagens, na verdade, que ele vem representando para poder vivenciar a sua questão, mas o conceito de rei bebê, ele é justamente, tem esse nome, porque ele aponta a imaturidade do dependente químico, do usuário abusivo que não está em recuperação, e a sua falta de autonomia, né? Então, quando a gente fala em autonomia, não estamos falando só de autonomia financeira, isso é um outro aspecto que a gente tem que, acho que, abordar bem separadamente, mas a autonomia emocional, aquela autonomia que quando ele sai de casa ou quando ele vive alguma fase do desenvolvimento humano sem o desenvolvimento natural ou de incentivo da família para a autonomia, ele acaba desenvolvendo processos de dependência familiar, seja ela emocional, financeira, e ele acaba trazendo essa falta de autonomia para a vida dele como um todo, como um indivíduo, e sem dúvida nenhuma para as relações, sejam elas relações conjugais, paternais, e isso é bem perceptível, né, nos nossos relacionamentos codependentes. Boa noite, Maria José. Quando a gente fala de codependência conjugal, a gente observa sim, né, que o dependente químico, o cônjuge, ele tem dificuldades no que se refere à questão da manutenção da autonomia emocional. Então, a segurança, a insegurança, a baixa autoestima, muitas vezes a dificuldade de individuação e o pertencimento à família de origem que ainda não se coloca de uma forma autônoma para o sistema conjugal, ou seja, ainda há uma ligação, uma influência, uma forma de vivenciar ainda não separada no que se refere à manutenção de dois sistemas, né? Então ele ainda tem dificuldades para manter o sistema conjugal, porque na verdade ainda está muito ligado às influências do sistema de origem, da família de origem. E muitas vezes, por outro lado, existe um codependente na família, a mãe ou o pai, que de alguma maneira vem incentivando esse processo dele continuar nesse processo, nesse mecanismo de falta de autonomia e imaturidade, né? Então, às vezes a gente está num grupo, por exemplo, ontem, né? A gente estava no grupo de esposas de amor exigente, eu vejo isso também em vários momentos em que a gente está falando de codependência conjugal, em que a esposa já percebeu que ela vem desenvolvendo um comportamento de maternalidade com o marido, mas mesmo que ela ainda tente trabalhar isso, existe uma família de origem, muitas vezes a mãe ou o pai, que acaba alimentando esse processo, ou seja, tem uma codependência que não é olhada, que não é aceita, e aí, por mais que a esposa faça de um lado, as outras pessoas, Cláudia, tudo bem? Prazer é nosso. As outras pessoas da família continuam fazendo a manutenção. Enfim, o sistema familiar onde todos os indivíduos que cercam o dependente, quando ele não está totalmente sensibilizado para a importância desse processo de autonomia do indivíduo, se a gente, por um lado, quer modificar e existe outra pessoa que não está modificando o padrão, fica mais difícil da gente conseguir incentivar esses processos, né? Então, vamos dizer que a esposa vem participando de grupos ou vem descobrindo a sua questão aí de dependência química, etc., de codependência, e vem aprendendo a modificar comportamentos, vem entendendo sua dinâmica, vem entendendo seu papel de cônjuge e não de mãe. E aí ela começa a modificar comportamentos. Ela cria uma pressão no sistema familiar, na conjugalidade, e se essa família de origem, o pai e a mãe, ou quem quer que seja da família de origem, ainda dá essa manutenção porque não está no mesmo propósito de mudança de comportamento, de forma quase que instantânea, o usuário, ou o indivíduo, ou o dependente químico vai se voltar para aquele sistema onde existe um processo de facilitação do seu comportamento. Então, quando a gente fala em imaturidade, falta de maturidade, maturidade, autonomia, nós falamos da necessidade da família trabalhar como um todo a necessidade de incentivo dos processos que vão incentivar a autonomia do indivíduo.
E aí a gente vai falar de autonomia financeira, de autonomia emocional, de autonomia em todas as esferas. Claro que cada um sabe o seu filho, o seu marido, aonde ele é mais imaturo, quais são as maiores dificuldades em relação a viver a realidade e assumir os papéis da vida ele tem. Mas, de qualquer maneira, fazer esse processo na fase adulta é diferente do que a gente dá manutenção, dá o incentivo a esse processo na fase adequada, que seria a fase aí passando da infância para a adolescência, quando o indivíduo efetivamente está formando a sua identidade e começa o processo de separação do sistema familiar de origem, claro que num momento muito controverso, né? Mas aí a gente volta a falar da importância da gente entender que na fase da adolescência o sistema familiar todo deve adolescer e não só o adolescente, né? Ou seja, o adolescente ele traz uma série de mudanças em virtude do momento que ele está vivendo e a família precisa se adequar a essas mudanças, tendo novas exigências, nova comunicação, nova linguagem, novas regras, novo monitoramento, e aí sim essa família vai ajudar esse indivíduo a ter a autonomia emocional, muitas vezes a financeira também, né? Quando a família tem dificuldades de passar por esse processo, porque ela não consegue também transmitir essa questão para o filho, por outras dificuldades, entendendo que a família também, para ela poder ter esse papel, ela precisa estar bem, a mãe precisa estar bem com as suas questões, o pai com as suas questões, para ele poder ser pai desse adolescente que vai virar adulto. Quando isso não acontece no processo natural da vida, que é a fase da adolescência, isso pode se perpetuar na fase adulta, né? E na maior parte dos dependentes químicos ou dos usuários, nós observamos comportamentos de imaturidade emocional e de falta de autonomia, né? Então, nesse sentido, quando nós, familiares, sejamos esposas, pais, mães, amigos, irmãos, etc., quando nós temos um comportamento que dá continuidade para esse processo de imaturidade e de falta de autonomia, nós estamos facilitando que as coisas continuem funcionando da mesma maneira. E agora, vindo mais especificamente para a questão do sistema conjugal, que temos aqui muitas pessoas que fazem que participam da live aí, que a gente sabe que são do humor exigente, do grupo de cônjuges, que tem a questão na conjugalidade, eu gosto às vezes de trazer esse olhar mais específico, porque vocês sabem também que é a minha especialidade, ou seja, aquilo que eu estudo com maior prevalência. Desculpem, mas se eu não tomar uma aguinha, não vai. Ou vai, mas com mais dificuldade. Então, voltando para a questão do sistema conjugal, nós observamos muitas vezes, né, as esposas, vamos falar em esposas, porque a gente fala da maior parte dos maridos ou companheiros que usam drogas. Porém, podemos reverter a situação ao inverso, os esposos ou maridos ou namorados das mulheres dependentes químicas. Os codependentes, né, continuam, quando não tem consciência da sua codependência e do seu papel no sistema familiar, eles continuam mantendo esse mesmo processo de facilitação das questões relacionadas à falta de maturidade e à falta de autonomia. Então, quando uma esposa, quando um cônjuge percebe quais são as funções do sistema conjugal, quais os papéis que o cônjuge e sua parceira, cada um tem dentro desse sistema, e percebe que isso não está acontecendo, que na verdade o codependente, como nós já falamos em outras lives a respeito das leis do equilíbrio, o codependente tende sempre a dar mais do que receber. E quando ele percebe que isso está acontecendo, ele entende qual é o seu papel complementar na relação codependente, né? Então, por enquanto é só o outro, 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 outro. De repente eu olho o meu papel. Falo, nossa, mas eu sou uma retroalimentação dessa doença. Se ele não tem maturidade, eu venho incentivando da minha parte a continuidade desse processo. Se ele não tem autonomia, eu também venho incentivando, né? E foi muito bacana ontem quem estava no grupo, que nós tivemos uma pessoa nova, acho que nova porque falou pela primeira vez, né? E ela foi tão sincera ao falar que ela, quando o marido voltou da clínica e tinha que fazer os 90 dias, 90 reuniões no grupo de narcóticos,
Ela diz que, tipo, na primeira, segunda semana ela já começou, ai, mas, poxa, ficou tanto tempo internado e agora vai ficar saindo para ir para reunião. E aí, quando ela foi reclamar algo assim com ele, ele falou: eu preciso me cuidar. E ela disse que naquele momento ela sentiu raiva, né? Como assim precisa se cuidar, né? E foi muito bacana que ela fala de ontem, porque realmente ela traz a realidade das relações de codependência. Eu sou tão acostumada a cuidar do outro, eu sou tão moldada para essa relação onde eu exerço essa manutenção do comportamento infantilizado do outro, que quando o outro começa a mostrar pequenos sinais de vontade de crescer, vontade de se libertar, vontade de ser autônomo e crescer emocionalmente, ainda assim os seus familiares, sejam cônjuges, no caso o exemplo que eu estou dando, ou outros, sem desejar que isso aconteça, mas em processos inconscientes, acabam boicotando essa possibilidade em nome de quê? Em nome de manter o seu papel ativo, a sua função ativa, que é a função do cuidado, né? Então vejam como é importante isso. Ah, eu quero ter um cônjuge mais maduro, eu quero ter um homem ao meu lado, eu quero que ele assuma responsabilidades. Ok, mas quando ele faz isso, você realmente está pronta para ter essa pessoa ao seu lado? É isso mesmo que você quer? Você entende que de alguma maneira, se você vem viver num processo de codependência há muito tempo, você vai sentir esse esvaziamento da sua função e muitas vezes isso pode reverberar em uma falta de papel e com isso vem esse boicote aí a recuperação para eu poder dar manutenção ao meu papel. Não sei se vocês conseguem perceber o quanto isso é importante, né? Perfeito, esse exemplo acontece muito, exatamente, acontece muito, né? Então, isso é para quê? Para nós ficarmos atentas, né? Para atentos e atentas. É natural um processo de trazer de volta a família como ela vinha funcionando, mesmo que isso seja disfuncional, porque nós estamos acostumados com essa família de origem, acostumadas com essa família constituída com problemas, acostumada com a disfuncionalidade, isso nos é familiar, nós sabemos lidar com isso. Então, por mais que a gente reclame, por mais que a gente fale só serei feliz quando isso acabar, quando isso tende a seguir o caminho de ser modificado, aí vem o nosso comportamento de perder o papel e aí, às vezes de forma inconsciente, ter esse comportamento. Obrigada, Marcela. Muito bem, então um toque aí para ficarmos atentos aos nossos mecanismos de negação, de autossabotagem, de sabotagem do próprio sistema familiar, da saúde que começa a adentrar, e a importância, né, de nós entendermos o nosso papel na retroalimentação da infantilidade, imaturidade do outro. O que, que nós fazemos que alimenta a imaturidade do outro? Né? Então, independente dele ser nosso cônjuge, nosso marido, nosso parceiro, quais são os comportamentos que eu considero que não são adequados ao seu papel, à sua idade cronológica ou aquilo que nós construímos em termos de ideia do que nós queríamos para nossa família, o que, que não está seguindo a ordem aí correta, o que seria o adequado, e qual é o meu papel nisso, né? E não só esperar que o outro, ele tem que crescer, ele tem que ser autônomo, ele tem que ser maduro, ok, e o que, que nós estamos fazendo para isso? O que, que nós continuamos fazendo para alimentar esse perfil infantilizado, esse perfil imaturo, esse perfil sem autonomia, né? Emocional, financeira, ou que qualquer que seja. Muito bem. Agora, por outro lado, quando a gente fala da imaturidade e da falta de autonomia do codependente e não do usuário ou do familiar que tenha o comportamento disfuncional mais evidente, ou que a gente chama de paciente identificado, né? Porque na verdade nós estamos falando de duas partes de um mesmo sistema que vem sofrendo disfunções. Então, de um lado, a gente pode falar do usuário e agora vamos falar do familiar codependente. O que, que é um familiar codependente com imaturidade, com falta de autonomia? É o mesmo movimento, né? Então, na semana passada, quando a gente falou em rei e bebê, eu acho que até brinquei com vocês, falei também das rainhas bebês, né? Que são as parceiras ou que são as cônjuges, as esposas, a outra parte, né?
que, por outro lado, tem imaturidade e falta de autonomia em outras coisas, né? Então, qual que é a nossa imaturidade? De não perceber que nós somos retroalimento para esse sistema disfuncional, de ter comportamentos que nós sabemos que vão deflagrar o mesmo movimento e continuar repetindo esses comportamentos, de não conseguir olharmos para nós mesmas e nos cuidarmos, né? E isso é falta de maturidade, porque a maturidade nos traz a consciência de que somos indivíduos que vivemos sozinhos na nossa. Que somos indivíduos, ou seja, que temos a nossa questão pessoal para ser cuidada, independente dos nossos relacionamentos. E aí sim, estamos com a falta de autonomia, porque a maior parte dessas relações codependentes colocam a nossa vida, a nossa felicidade, os nossos planos, os nossos sonhos na mão do outro. E aí eu deixo de ter autonomia sobre a minha própria vida, porque a minha felicidade, a minha vida, tudo está na mão do outro. Se ele parar, se ele melhorar, se ele se modificar, se ele, eu serei feliz. Então, eu não tenho autonomia sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre o meu nada, né? Então, se nós pensarmos nesse sentido, o quanto é importante que, mesmo dentro de relações disfuncionais, nós possamos buscar a nossa autonomia, a nossa maturidade emocional. No que eu tenho sido imatura ou imaturo na minha relação que eu preciso modificar? No que eu tenho retroalimentado o comportamento do outro e também dado a manutenção para o meu comportamento infantil ou imaturo? Em relação ao quê? Em relação ao cuidado com a minha saúde, em relação ao cuidado com as minhas finanças, em relação aos cuidados com as minhas emoções, em relação ao meu trabalho, em que ponto eu tenho sido imatura e não tenho autonomia. Então, quando a gente coloca como um espelho, né, e isso acho que é sempre interessante, porque as relações são complementares e as pessoas estão umas com as outras, porque elas têm características que se complementam, a gente pode olhar para o outro com um olhar de maior empatia e entender como se dão os processos de maturidade e falta de maturidade nele e de falta de autonomia nele, mas sem julgar ou sem esperar que só ele faça parte dele. Ele tem os processos dele que a gente sabe que ele precisa cuidar. Mas nós temos os nossos. E agora eu viro o espelho para mim, e assim como ele tem as características que a gente fala do rei e bebê, nós temos as nossas, de rainhas bebês. Ou seja, em que somos imaturas? No que somos imaturas? No que não temos tido autonomia, né? Então, quando a gente volta, por exemplo, para a questão dos grupos de apoio, especificamente agora eu estou falando dos 12 passos, quando a gente tem o passo que aceitamos que nossa vida, aceitamos tal coisa, seja codependência, dependência disso ou daquilo, e reconhecemos que nossas vidas haviam se tornado incontroláveis, ou, desculpa, ingovernáveis, o que é isso? Quando minha própria vida eu não posso governar, eu não tenho autonomia. Né? Então, eu não estou tendo autonomia sobre as minhas escolhas, sobre a minha vida. Eu dependo do outro para estar bem, eu dependo do outro para programar o que eu vou fazer, eu dependo do outro para tantas coisas, que aí a gente já cai na questão da codependência, da dependência emocional, e é um outro processo. Né? Mas a pergunta que fica, eu acho que dessa live, da questão da falta de maturidade, da falta de autonomia do nosso indivíduo codependente e nossa, espelho. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Quando eu escrevi no post processos de, não me lembro agora, maturidade e autonomia na codependência, ficou muito claro para mim que era um processo de ambas as partes, ou de mão dupla ou de sistema familiar. Seja de mãe com filho, de marido com esposa, não é só o outro que tem a questão da falta de autonomia. Até quando a gente fala de famílias que têm os filhos ainda jovens usando drogas e a mãe tem dificuldade para algumas questões que são tão importantes nesse processo, existe uma falta de autonomia da mãe e do pai em exercer o papel da paternalidade e da maternalidade em sua íntegra, né? Então vamos entender que a falta de autonomia, e isso que eu estou dizendo para vocês, não está relacionado só às relações de marido e mulher.
está relacionado à relação de maternidade, de paternalidade, relação do sistema parental. A questão é, com o outro, eu vejo imaturidade nele e vejo falta de autonomia nele. E a minha, qual é? Ah, o meu filho usa, ele é imaturo, ele é infantilizado, ele não trabalha, ok. E eu faço o quê? Eu dou a manutenção para ele não trabalhar. Então, eu estou tendo falta de autonomia no processo que a mãe ou o pai devem ajudar o indivíduo a ser autônomo, né? E quando a gente fala autônomo, a gente deve fazer sempre, isso acho que é da minha própria especialidade, que é a terapia sistêmica, a gente sempre precisa fazer esse caminho de retroativo, né? Para a gente buscar onde foi, e isso normalmente se dá nos processos aí da adolescência, porque é a fase da construção da autonomia, onde foi que ficou a autonomia dele, a maturidade dele e a minha, né? Então, onde eu parei? Que fase eu estacionei que eu não saio disso e eu continuo tendo dificuldades para ser autônoma emocionalmente, financeiramente, ou no trabalho, onde quer que seja? Onde eu ainda sou imatura? Sou madura para muitas coisas e imatura para outras coisas. Tenho autonomia financeira, mas não tenho autonomia emocional. Sou uma super mulher no trabalho, mas sou uma pessoa insegura na vida conjugal, por exemplo. Então, naquele ponto, existe falta de autonomia, falta de maturidade emocional, tanto dele quanto nosso, né? Então, para que nós possamos, então, fechar esse tema e eu deixar para vocês o que eu gostaria de deixar a respeito dessa mensagem de quando eu pensei, inclusive hoje eu pensei assim, nossa gente, agora eu tô começando a trazer muitos temas subjetivos, né? Semana passada a gente falou de solidão e solitude, aí hoje de maturidade e autonomia, tô saindo um pouco do concreto e vindo mais pro subjetivo. Mas as lives da semana passada, que foi Solidão e Solitude, eu tive assim muitas pessoas que escreveram que tiveram muito benefício daquela fala, que nunca tinham entrado em contato com esse conceito, que vem olhando agora para suas coisas e vendo, né, o que é, como diferenciar solidão de solitude e adentrar esse universo. E até, acho que não me lembro quem agora, mas é uma pessoa que assistiu a live mandou na semana, fui ao médico e passei perfume, né? Então é muito bom, né, quando a gente começa a adentrar nas questões subjetivas, porque ela tem um significado para cada um de vocês. Por mais que o tema, o que eu estou trazendo aqui, não é verdade absoluta, eu não estou falando todas as verdades da autonomia, nem todas as verdades da maturidade emocional, não é isso, e nunca será, né? Eu não trago nada aqui que seja pronto, mas eu trago para vocês reflexões relacionadas à maneira como a gente sabe que são os processos da dependência e da codependência e como aquilo a gente pode observar nessas outras questões subjetivas que eu estou trazendo para vocês. E aí tem um significado para cada um de vocês, em cada ponto que vocês estão vivendo, em cada relacionamento. Então, se isso é com meu filho, nossa, eu reconheço que eu não estou sendo madura nesse ponto, eu não estou tendo autonomia para isso. Não, se é com o meu relacionamento, aonde que eu mantenho a minha maturidade. E eu acredito que na questão da codependência conjugal, e aí é algo específico da área que eu venho mais atuando e por isso talvez tenho mais conteúdo para trazer nesse quesito, nós sabemos que a maior parte das codependentes, dependentes afetivas ou os codependentes cônjuges ou afetivos, a maior parte da debilidade ou da falta de autonomia está na emoção, no emocional. Falta de autonomia emocional, né? Então, costumamos colocar a nossa vida nas mãos do outro, colocamos a nossa felicidade, os nossos planos futuros, presentes, o dia que isso acontecer, seremos felizes. Tenho feito isso para ele, para ver se melhora a minha vida. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente chega mais perto do que a realidade para as relações conjugais, né? Então, vamos ficar com essa ideia. Aonde não tenho sido autônomo? Aonde não tenho tido autonomia? Aonde ainda tenho comportamentos infantilizados, imaturos ou irresponsáveis, no sentido de que aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso amadurecer, aonde eu preciso melhorar, né?
em Amor Exigente, a gente fala como vai você cada vez melhor. Cada vez melhor significa que eu sempre tenho questões para olhar e ver que eu não tenho sido o suficiente que eu gostaria, ou que eu poderia, ou que eu acredito no desenvolvimento das minhas capacidades, e ter a capacidade então de olhar, perceber e se modificar. Trabalhar para isso, né, com todas as dificuldades que isso traz. Né? Não são processos de descobrir que sou imatura amanhã. Não, a gente sabe de como isso é um caminho, um processo, né? E nos nossos grupos, né? Principalmente no grupo do livro Até que a Droga Nos Separe, as meninas sempre falam, que quando leram o livro da Romina, algumas tiveram raiva de mim, ai meu Deus, por que eu li isso? Enfim, tem muita brincadeira que a gente faz, e aí na hora que a gente começa a abrir os capítulos do guia, que cada guia vem trabalhando uma emoção, fala, ai meu Deus, que onde essa mulher tirou essas perguntas? Por quê? Porque é um processo de olhar para si, olhar para as nossas dificuldades, e é doloroso, a gente fala também, escavação, as nossas origens, mas é libertador, né? Então a gente sabe que vai doer, mas vai passar, mais ou menos assim. Vamos cutucar a ferida, mas vamos saber que é para curar essa ferida, e não é para ficar dando manutenção para sempre, que é isso que faz a gente continuar nos nossos processos de adoecimento emocional, né? Então, só para mostrar aqui, o que eu estou falando é do guia prático, né? Que agora acompanha o livro para quem quiser o guia, que é esse guia de atividades aqui com 250 perguntas e mais atividades para a gente falar da nossa codependência, e que a cada 15 dias nós temos um grupo na internet, no Zoom, que nós fazemos, é um grupo gratuito, quem tem o material é só vir participar com a gente, onde a gente trabalha todas essas questões aí de sentimentos da codependência, etc. Quem quiser adquirir esse material, está à disposição no site rominamiranda.com.br. Assim como no meu site tem uma série de vídeos, textos, as redes sociais que vocês acompanham, esse Facebook que é codependência, o Instagram, rominamiranda.escritora, e a ideia é que a gente possa crescer cada vez mais no sentido de levar a mensagem, de levar essa palavra. E aí eu sempre peço, né, aqui para vocês, para que compartilhem, para que levem essa mensagem. Gente, semana passada eu estava olhando hoje a live de Solitude e Solidão, Solidão e Solitude, ela teve 70 compartilhamentos. Eu não compartilhei nenhum, eu compartilhei na minha página e aqui. Tudo isso foram vocês que fizeram. Então, o quanto vocês ajudam essas pessoas que de alguma maneira nunca ouviram falar em codependência, que para nós é algo que a gente já está evoluindo, eu digo nós, as pessoas que estão aqui há mais tempo, né? Mas o quanto vocês têm esse papel também de difusor dessa mensagem, de levar essa mensagem, e o quanto vocês realmente têm feito isso. Porque quando eu olhei hoje, falei, nossa, 70 compartilhamentos, quantas pessoas que nunca ouviram falar do tema têm participado, novas, e vêm porque as meninas e meninos que participam comigo fazem esse compartilhamento da live. Então, gente, muito obrigada, é isso mesmo, né? Legal, gente, eu vou pôr aqui o site, quem quer adquirir. Cadê minhas secretárias de domingo? Que quando eu falo que eu não consigo escrever aqui, rominamiranda.com.br é o meu site, e aí nesse site vocês podem adquirir o livro e o guia, e venham participar do grupo de estudos sábados quinzenais gratuitamente, tá? Fora isso, nós temos o nosso projeto Laços, que eu gostaria de dizer que está na terceira semana, né? Nós iniciamos aí, como eu falei, é um grupo pequeno, porque a gente tem atividades muito densas, atividades vivenciais bem profundas, e está sendo muito, muito, muito legal, né? Então, depois vamos fazer outras edições. Enfim, esse é o trabalho que está aí à disposição para vocês que querem se aprofundar na questão da codependência. Os nossos grupos de amor exigente, aí eu falo nossos porque eu estou hoje como coordenadora dos grupos de cônjuges de AE, então todos os sábados às 18 horas nós fazemos o grupo de amor exigente para cônjuges pelo Zoom também, né? Acho que a maior parte de vocês sabe, quem não souber, eu passo aqui também, depois coloco aqui o link.
E agora eu vou finalizar às 18h40, né? Para que a gente possa usar esses últimos 20 minutinhos da live para vocês trazerem perguntas, comentários e eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, etc. Olândia, Romina, fala um oi para mim. Ai, Olândia, claro que falo, tudo bem? Você está no nosso grupo de estudos, por que você não vem mais? Vem participar mais com a gente, Olândia, nos sábados. Boa noite, amores. Miriam de Vila Velha, Miriam, Ana Cláudia. Como faço para participar do grupo de estudo do livro? É só você me chamar no WhatsApp, que tem o número aqui no Facebook, e aí eu te passo o link do grupo. Ai, que cenário gostoso. Quem será que me ajudou a montar esse cenário especificamente para as minhas lives ficarem bem quentinhas, assim, bem aconchegantes para quem está aqui? Deus abençoe, dê sabedoria em nome de Jesus, amém. Que nós possamos também lembrar sempre que as nossas lives, as minhas lives especificamente, eu posso falar por mim, né? Tem o convite à espiritualidade sempre presente, que nós possamos aqui sermos canais da espiritualidade para levar a mensagem para as mulheres que ainda sofrem, para os homens, para as famílias. Então eu creio que, sem dúvida nenhuma, é em nome de Jesus, sim, Sandra, muito obrigada. Querida Romina, sou Sara, de Ribeirão Neves, Minas Gerais, te acho uma mulher inteligente e encantadora, muito obrigada. Então temos aqui suicídio e codependência, temos abuso psicológico. Cláudia, boa noite. Cláudio, já falei boa noite, querido. Obrigada por você estar aqui. Suas palestras são excelentes, Cidinha. Patrícia, no meu caso, é filha dele. Lucas, obrigada. Cleide, Marcela. Oi, Romina, Maria Lúcia de Lavras. Estou aqui amando tudo que você fala. Ricardo, boa noite, sou um adicto, estou entendendo como eu tenho reparação a fazer. Que bom, Ricardo. Que bom que também, de alguma maneira, vocês adictos encontram um resultado aqui no trabalho que a gente faz para as famílias, enquanto isso também é importante para vocês. O Davis, o desenvolvimento da autonomia é assustador para quem é acostumado a decidir por todos. É como se o outro não tivesse mais importância. Perfeito, Davis, é isso mesmo. Eu decido por ele, né? Então, quando eu tenho que desenvolver, eu me assusto. E aí eu entro nesses processos inconscientes de autossabotagem que a gente estava falando. Mara, cuidar de si mesmo é libertador, mesmo que sofrido. Isso, querida. É isso mesmo. Sofre, mas vale a pena, né? Cleide, Vera Lúcia, de Itu, estou aprendendo a lidar com isso, deixando o outro viver e viver a minha vida com uma sensação de abandono, mas está valendo a pena cuidar de mim. Essa sensação de abandono é algo muito prevalente porque ainda estamos com dores das nossas infâncias, né? Tem uma live aqui que chama Feridas da Infância, Vera Lúcia, no Face, que está gravada, todas as lives ficam, que eu acho que é legal você assistir. Onde a gente fala dessas dores de abandono, rejeição, negligência, humilhação, que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, estão atreladas e potencializadas pelas nossas dores de infância, né? Estou me construindo aos poucos, identificando os pontos no meu relacionamento, onde não tinha minha maturidade emocional, era totalmente dependente da emoção em razão do meu cônjuge. Ele bem, eu mal, comecei a me desligar e me encontrar. Desligamento emocional, né, Glenda? Outro tema aqui que a gente fala bastante. Nada muda se eu não mudar. Como é difícil reorganizar a vida em todos os sentidos emocional diante de uma situação de drogadição. Muito, Ivone, porque quando a gente coloca que a nossa vida vai ser reorganizada em função da vivência que a gente tem com o outro, a gente não tem essa autonomia porque a gente está dependendo da vida do outro ser organizada para nós se organizar. Né? Então, realmente, é muito difícil. É só quando a gente efetivamente começa a separar essas coisas, fazer a separação desse processo fusionado, onde ele tem a individualidade dele, ele tem o ponto da maturidade ou falta de, o ponto de autonomia ou falta de, eu tenho o meu. Né? Então, eu ajustando o meu, eu estou favorecendo que ele ajuste o dele, e enquanto eu não ajusto o meu, eu estou, na verdade, favorecendo que continuem os deles, né? Então, mais uma vez, falando da importância de começar por nós, que comece por mim, né? Eu adoro esse lema de Anônimos,
e mais do que isso, a questão de ter a capacidade de admitir, né? E não mais ficar sempre esperando o outro, o outro, o outro. É sempre o outro, o problema é o outro, e nós somos maravilhosas salvadoras ou vítimas, que aí a gente entra no triângulo do drama, né? Salvadoras, vítimas ou perseguidoras. Vamos falar de triângulo do drama também? Acho bem legal esse tema. Nina, Ana, obrigada meninas de vocês estarem aqui. Boa noite, Maria de Fátima, Elizabeth. Comprei ontem os livros, só esperando chegar pelo site. Vai chegar logo, aí você vem para o nosso grupo. Quero adquirir seus livros. No caso de mãe e filha, quando é possível perceber essa imaturidade e esta falta de autonomia? Então, Soraya, quando é possível, você diz em relação a ele ou a você, né? Porque quando a gente observa o outro, a gente pode dizer, nossa, meu filho não está sendo autônomo nisso, não está sendo maduro nisso. Quando o olhar é acostumado ao outro, que é o nosso, fica mais fácil da gente observar as questões do outro. Agora, quando a gente para olhar para nós, no que eu tenho sido imatura ou infantil ou tenho falta de autonomia? Quando é possível perceber, Soraya? Acho que quando a gente efetivamente tem um olhar mais apurado para essa questão. O que para mim é maturidade e autonomia que eu espero do meu filho? E o que eu espero de maturidade e de autonomia do meu papel como mãe? Aonde estão a falta deles? Acho que é nesse sentido. Daniele, a live foi perfeita, solidão e solitude. É verdade, gente. Muita gente está falando que gostou muito. Eu gostei muito também. Rita, sua contribuição muito importante, obrigada. Super fácil para comprar. Oi, minha primeira vez, Vivian. Gente, quanta gente nova que tem vindo. Muito obrigada. Sejam bem-vindas. Espero que vocês continuem sempre assistindo as nossas lives aos domingos. As lives também ficam gravadas para quem quiser vir depois. O bacana do domingo é que é assim, gente, quando eu entro aqui para fazer a live, eu falo, eu tenho uma sensação, eu falo, gente, eu tô abrindo o computador, parece que eu tô, tipo, falando, vou falar para quem, né? De repente abre aquela, que vocês vão entrando, parece que eu abri a sala da minha casa e que eu tô sentada com vocês, porque a interação é muito grande. Então, o legal de assistir ao vivo, eu acho que é isso, porque vocês interagem demais. E não é só comigo, vocês interagem umas com as outras, ou uns com os outros. Então, às vezes alguém pergunta alguma coisa, o outro vai lá e responde. Então, acho que é bem legal o ao vivo por causa disso. Mas todas elas ficam gravadas para quem quiser ver depois, tá? Boa noite. No meu caso, estou tendo dificuldade de reconhecer o fim do meu relacionamento. Acredito que tem a ver com a falta de maturidade e autonomia. Ana, lembro de você de ontem, tudo bem? Sim, é a falta da autonomia emocional, né? De colocar a felicidade na mão do outro. Não de propósito ou porque eu quero sofrer. Não é isso que ninguém quer, né, gente? Mas vamos acolher as nossas dores, vamos acolher as nossas emoções, vamos tirar, como dizem nos grupos anônimos, o chicote da mão, né? Então, é tão fácil para nós pegar esse chicote e começar eu. Ai, chega, né? Vamos nos acolher, vamos acolher nossa criança interna, vamos acolher nossas feridas, vamos pensar na vida que nós tivemos desde a infância, passamos pela adolescência, o quanto tivemos dificuldade com diversos processos, o quanto ainda temos, né? O quanto precisamos esperar o nosso tempo para todas as coisas e não nos chicotearmos ou nos maltratarmos mais porque não conseguimos isso ou aquilo. Vamos abrir os nossos olhos para nós mesmos e ter a capacidade de olhar com carinho e empatia, assim como nós olhamos para os outros. Nós temos tanta habilidade em sermos carinhosas, cuidadosas com o outro, nós temos tantas prendas para oferecer para o outro, para poder fazer com que ele goste de nós. E se nós começarmos a usar essa mesma energia em prol de nós mesmos, né? De acordar de manhã e perguntar o que você quer fazer hoje, né? Eu só tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Mas e o que você quer? O que você gostaria? O que eu poderia fazer por você hoje que te deixaria mais feliz? E aí a gente começa a construir esse caminho da autonomia, porque a gente percebe que nós podemos nos nutrir daquilo que nós precisamos. Nós podemos nos nutrir das emoções
que nós precisamos para nos sentir acolhidas, dos sentimentos positivos, da própria espiritualidade, que sem dúvida nenhuma é o canal que abre toda essa possibilidade, né? Então, por que não conversar com o nosso poder superior e reconhecer, assim como os 12 passos trazem um momento ali onde nós humildemente reconhecemos nossos defeitos de caráter e pedimos para Deus removê-los? Vamos fazer isso, vamos lembrar dos 12 passos, vamos pegar os passos e colocar em prática. Puxa, eu tenho esse reconhecimento, eu ainda não estou conseguindo enxergar. Eu peço a minha espiritualidade, que eu acredito, que eu sei que vive comigo, por mais desconectada que eu esteja, vamos tentar reacender essa chama, porque quando a gente abre a chama da espiritualidade, vem toda uma abundância na nossa vida em termos daquilo que a gente vem pedindo, aquilo que o nosso poder superior sabe que é genuíno em nós. Então vamos pedir, eu preciso saber, eu preciso entender sobre a minha vida, sobre a minha verdade, eu quero me conhecer. Por mais que isso seja sofrido, eu vou trilhar esse caminho de mãos dadas com outras pessoas. Vocês que estão aqui, estamos juntos, juntas. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meus contatos, vocês têm umas às outras, vocês formam redes. Nosso poder superior está esperando a nossa rendição, né? Então, vamos fazer isso, gente. Vamos usar essa semana para nós nos acolhermos com mais força, né? Ah, elas, minhas secretárias amadas. Heloísa Amado, obrigada, querida. Colocou o site aqui. Carmen, muito bom esse encontro. Júlia, o livro é libertador. Vou iniciar os exercícios. Manter a manutenção é muito importante, cada vez melhor. A Júlia ontem lançou uma hashtag que eu amei, né, Júlia? Como que era mesmo? Maratona Romina Miranda, um negócio assim. A Júlia tá fazendo o Laços, vai entrar no grupo do livro, veio no Amor Exigente hoje, e aí hoje tinha live, e ela falou que fez um intensivão essa semana. Eu falei, gente, não tá enjoada? Ela falou, não, tô fazendo uma maratona de autoconhecimento com você. Que bom, obrigada, Júlia. Mais uma vez, gratidão. Wenderson, tudo bem, Wenderson? Amei os óleos essenciais do Terra. Eu também amo, gente. Eu tirei o difusor daqui hoje, porque ontem acabei derrubando, mas eu amo os óleos essenciais. É uma maneira também, né, da gente conectar as nossas emoções. Eu amo muito. Tenho vários aqui que eu uso e me sinto muito bem. Regiane falando com a Vivian, tá vendo? Elas também fazem a sala aqui. É uma sala, por isso que eu tô falando. Venham para a nossa sala aos domingos, né? Ana Carazin, Romina, sempre excelente profissional. Ana, muito obrigada. Você é uma pessoa muito significativa na minha vida. Ana Carazin, ela é diretora do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas aqui do estado de São Paulo. Nós trabalhamos juntas durante o Recomeço Família, quando eu era coordenadora do Recomeço Família. E a experiência uma da outra, creio que vem acrescentando muito nas nossas vidas, nas nossas histórias. A Ana também participou do curso Dependência Afetiva, né? Então a Ana é uma colega querida, eu agradeço muito de você estar aqui, viu, Ana? Um dia, se Deus quiser, ainda vamos voltar a trabalhar juntas. A liberdade de dirigir seu próprio destino é difícil, mas é a única possibilidade para se viver plenamente. Ela está colocando aqui. É isso mesmo, é autonomia, né? É a única possibilidade. Romina, Patrícia diz, como fazer uma filha entender que a codependência dela só atrapalha? Que enquanto ela acha que o pai depende dela, ela vai cometer sempre os mesmos erros, dizendo ela que se vire. Pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que a sua filha é codependente, tem questões com o pai e que você observa que a codependência dela só atrapalha. Como dizer, fazer uma filha entender, né? Todos nós temos o nosso momento certo, né, Patrícia? A prontidão emocional para entender algumas coisas. E quantas de nós não ficaram muito tempo para entender que a codependência era algo prejudicial a nós mesmas e continuamos com esse comportamento? Então, eu creio que a melhor forma de você fazer sua filha entender isso é ter o acolhimento, a empatia, para entender o momento que ela vive, que ela ainda não consegue enxergar isso. E sempre, como dizia Padre Haroldo, acho que foi uma literatura que eu passei no grupo semana passada, onde ele conta, né, que para trazer a espiritualidade, no caso ele está falando da espiritualidade, mas eu posso dizer aqui para trazer esse discernimento para sua filha, para você fazer como os pescadores, né, que jogam peixe, jogam peixe, jogam peixe, não,
desculpa, jogam a isca para os peixes e nem sempre os peixes pegam, mas as iscas estão lá. Uma hora ele vai lá e fisga. Então é mais ou menos isso. Sempre trazer conceitos para sua filha relacionados à codependência, explicar como ela funciona, tentar mostrar para ela, mas de uma forma leve, de uma forma conceitual, mostrando até a tua própria experiência, como isso impactou você, que na hora certa, com o acolhimento necessário, com a empatia, ela vai entender, né? Mas precisamos ter paciência, porque nós também demoramos para entender, né? Ok, vou assistir isso, Vera. Você vai gostar dessa live, acho que tem a ver com o que você falou. Boa noite, Lindileide de Camanducainha. Me identifiquei bastante com a última live que a Regiane Araújo compartilhou comigo. Esta semana comecei a me enxergar mais, processo dolorido, mas seguimos em frente. Bem-vinda, Lindileide. Obrigada, Regiane, ter compartilhado. É isso mesmo. A gente compartilha e faz nosso trabalho crescer, as pessoas conhecerem. Boa noite, Natanael, estamos juntos nisso. Lucas Gabriel, gratidão, Romina, valeu a pena. Inês, me esqueço de mim quando coloco o outro à frente de tudo. Por muitos anos eu deixei de me cuidar, mudei horários de estudo, trabalho para me adequar à vida do meu cônjuge e filhos. Hoje, às vezes, penso que sou egoísta pensando mais em mim. Mas está tão bom e não pretendo voltar atrás. Ah, tá gostando de ser egoísta, é? A gente já brincou aqui, viu, Inês? Quando a gente pensa que a gente está sendo egoísta, na verdade, a gente está equilibrando esse excesso de dar. Fazer, 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 fazer pelo outro e não fazer por nós. E aí, quando a gente vê que é tão bom, a gente não quer mais voltar atrás mesmo. E as relações vão se equilibrando, né? Patrícia, boa noite, Romina. Perfeito suas colocações, muito boa live. Mara, obrigada por tudo. Onde vejo a live Solitão e Solitude? Aqui mesmo, ela tá um pouco abaixo dessa que você vai ver hoje gravada. Aqui nesse Facebook ficam todas as lives de domingo gravadas. Pode repetir o triângulo do drama, por favor? O triângulo do drama é o triângulo que nós codependentes vivemos. Ora salvador, ora perseguidor, ora vítima. Então a gente vai se engalfinhando pelas pontas desse triângulo, enquanto a gente efetivamente não descobre o que ele representa e como a gente vive esse processo, a gente fica no drama, né? O triângulo do drama. Ora, eu quero salvar o outro, quando eu percebo que eu não salvo, eu passo a ser perseguidor, e quando eu percebo que nem perseguindo vai dar certo, eu me coloco como vítima, e assim vai, né? Vou trazer essa live um dia pra gente aprofundar no triângulo do drama, que é legal. Hoje cheguei tarde, minha querida, vou assistir agora. Tudo sempre. Gratidão. Áurea, querida, sempre aqui. Sueli, perfeito, cheguei tarde, vou assistir. Ah, o William colocou pra Mara aqui a live Solidão e Solitude. Tá vendo? Tô dizendo, vocês fazem essa rede muito legal. Você já é a nossa visita esperada dos domingos. Seja bem-vinda. Ó, tá vendo? Agora aos domingos eu também tenho outras casas para visitar. Olha só que legal. Tatiane, não sei o que me prende ao pai da minha filha. Sou independente financeiramente, não dependo dele, mas não consigo me desvencilhar de uma vez. Hoje não, eu caio bem menos nas manipulações e não aceito ser mais maltratada por ele. Acho que não o amo, mas algo me prende e não sei o que é. Talvez dependência afetiva, né? Olhar um pouco para isso, Tatiane. Cláudia de Pernambuco, boa noite, Maria Silvia, parabéns. Sueli, quero aprender a ter amor próprio, deixar de ser essa pessoa vazia que sou eu. Quero me acolher. Vai se acolher, já está se acolhendo, está aqui ouvindo, abrindo a sua mente para novos conhecimentos a respeito de você, das suas dificuldades. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai lembrar que você pode se acolher, que você tem dentro de você os nutrientes que você precisa. Isso vai acontecer, Sueli, já está acontecendo, viu? Espiritualidade em nossas vidas é fundamental. Gratidão, querida, gratidão. Muito obrigada, Romina. Você é sempre uma inspiração. Preciso desse intensivo. A gente tem intensivão aqui aos finais de semana. Obrigada pelo carinho e atenção. Gratidão, sou de Caruaru. Obrigada pela gentileza de trazer sempre tanto conhecimento. Não perco uma apresentação desde a minha alta do Instituto Padre Haroldo. Ai, Davis, que legal. Tão bom quando você coloca aqui IPH, me traz tanta lembrança boa, né? Nosso querido padre. E bom saber que você está sempre assistindo. Desde que teve alta, faz tempo, hein, Davis? Recuperação já tá. A tua já tem bastante tempo, graças a Deus. Só por hoje. Enteada, a Patrícia tá falando, ok. Luzia Alves, boa noite, Romina. Perfeito, muito obrigada. E aí não tem mais perguntas. Hoje não tiveram muitas perguntas. Romina, por favor,
O que é dependência afetiva que você mencionou acima? Então, a dependência afetiva, ela tem algumas características diferentes da codependência. Nós dependemos afetivamente de outra pessoa. E isso traz uma série de prejuízos na nossa vida emocional e tem uma série de comportamentos que caracterizam a dependência afetiva. Caso você tenha interesse, eu tenho um curso de dependência afetiva que você pode encontrar no site do Instituto Independa. Eu acho que o site do curso é dependência. É esse mesmo, eu acho. Gente, essa parte de marketing, pelo amor de Deus, né? Quando as minhas amigas que fazem mais sucesso no marketing me veem, falam, Romina, como é que você não sabe seu próprio site? Como é que você não sabe isso e tal? Mas aí, ó, esse endereço, dependenciaafetiva.com.br, Tatiane. Esse endereço é onde tem o meu curso de dependência afetiva. Se você quiser adquirir o curso, eu acho que o Instituto Independa parcela em várias vezes no cartão. O curso é um curso que é voltado especificamente para a dependência afetiva, né? Eu trago conceitos diferentes, mais aprofundados. E se vocês acharem que é pertinente, esse conteúdo é bem focado para a dependência afetiva. No livro Até que a Droga nos Separe, também eu trago alguns pontos, um olhar em algum momento sobre a dependência afetiva, separando o conceito da dependência afetiva da codependência. Mas é algo bem superficial. O curso é um curso, se eu não me engano, acho que são 10 horas, não me lembro agora. Olha que maravilhosa, né? Mas essa parte eu não, realmente eu não sei. Entrem nesse site que vocês vão ver direitinho como funciona, certo? Tá certo, Sueli. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Legal, Tatiane. Se não, eu vou finalizar ou espero vocês mais alguns minutinhos, se alguém quiser escrever algo. Lembrando que qualquer dificuldade em relação a dúvidas, vocês têm aqui acesso no Instagram, vocês têm acesso no WhatsApp, vocês têm acesso no Facebook, né? Então fiquem sempre aí conscientes de que a gente se encontra no domingo aqui ao vivo, a gente se encontra no sábado no Amor Exigente, às 18 horas também. Nos encontramos em outras oportunidades, mas em qualquer momento que vocês tiverem algo que querem uma dica, querem algo a ser falado mais especificamente, que não queiram colocar aqui, vocês podem escrever por outras fontes, tá certo? Obrigada, Ana. Sempre bom te ouvir. Saudades, muitas saudades dos nossos trabalhos, mas nossas missões o poder superior vai nos direcionando para onde quer que a gente vá para levar a mensagem. É isso que eu tenho pedido sempre, né? Sempre que ele sabe aonde a minha fala pode ter o impacto mais necessário naquele momento. Ela pode chegar a pessoas que vão fazer bom uso dela naquele momento. Então, nesse momento, eu me sinto muito bem de estar fazendo esse trabalho aqui que eu venho fazendo com vocês, etc. Adoramos a Maratona Romina Miranda. Então, é hashtag, viu? Hashtag Maratona Romina Miranda virou agora. Como ignorar um narcisista? Nossa, Selma, você realmente fez a pergunta. Sempre tem uma pergunta de US$ 1 milhão nas nossas lives, né? Como ignorar um narcisista? O narcisista, ele pode não ser um dependente químico, mas ele pode ter a questão do narcisismo e o quanto isso é abusivo e o quanto isso tem a possibilidade de nos enveredar, né, numa espécie de um, até é que me veio agora a imagem da cobra girando em torno de nós mesmas, né, assim, de como a gente vai se perdendo nesse processo quando vivemos com narcisistas. E ignorar um narcisista é algo muito, muito complicado, né? Então, a gente poderia falar, eu poderia te falar, deixa eu ver teu nome aqui de novo, querida Selma, poderia te falar que nós poderíamos pensar nos processos de desligamento emocional, porém é muito difícil, né? Você se desligar emocionalmente de um narcisista, convivendo com ele, é algo, uma missão heróica.
quando nós nos separamos dos narcisistas, ainda assim, as dificuldades do ir e vir, né? Inclusive, quando a gente fala de dependência afetiva, a gente também observa esse ir e vir, as dificuldades de finalizar o relacionamento também são imensas. E existem uma série de mecanismos que eles usam para nos fazer permanecer na relação. Então, eu não posso te responder isso de uma forma tão objetiva assim, porque é algo muito complexo e eu acho que a gente pode, inclusive, falar disso em outras oportunidades. Mas eu te recomendo a você procurar especificamente. Eu vejo muitas coisas no Instagram sobre narcisismo, sobre relações narcisistas, redes, né, de apoio a mulheres que vivem com homens narcisistas e vice-versa, filhas de mães narcisistas, né, tem algo bastante impactante também nessa relação. É um tema muito bacana, mas é uma pergunta que demanda muita condição emocional, muito fortalecimento emocional para você conseguir efetivamente ignorar, né? Se você está dentro da relação, o movimento é muito mais difícil. Se você está fora, muitas vezes você ainda é convidada a voltar, porque existe uma trama bem complicada emocionalmente. Mas vamos falando sobre isso sim. Gratidão, obrigada, sempre bom te ouvir. Tatiane, obrigada. Isabel, essa maratona vale muito a pena. Mais uma vez, gratidão. Cláudia, hoje cheguei mais tarde, vou rever a live, mas foi bom nosso encontro de domingo. Vocês veem, né? Mesmo tarde, elas dão uma passadinha na visita de domingo, né? Romina querida, hoje à tarde, antes da live, fiz o almoço e depois me arrumei e fui tomar sorvete com minha filha. Me senti leve e feliz. E neste momento estou assistindo a live deitada na rede da minha varanda. Que delícia! Cada vez melhor. Que bom, né? Os momentos de refresco de relação. Refresco até com sorvete. Parabéns, Sara. É isso mesmo. Vamos construindo pouco a pouco essa autonomia na nossa felicidade. Romina, quando meu marido sai de casa, passei a sentir febre por causa dele. Dependência emocional, né? Dependência emocional traz sintomas físicos. Exatamente, da dependência. Obrigada. Odete, muito bom ouvir você. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço vocês estarem aqui, vocês passarem, ficarem, mesmo no feriado, vocês fazerem a maratona, né? Tô adorando essa ideia. E mais informações sobre todas as questões aí que eu falei, livro, curso, projeto Laços, vocês podem me ligar, me chamar, me escrever, que a gente retorna, tá bom? Eu e agora estou tendo aí as minhas secretárias, ajudantes aqui, que estão sempre uma apoiando as outras. Nossos grupos têm sido rede, têm sido teias de amor. E eu agradeço muito vocês que vêm sempre, vocês que estão no grupo, tanto no Amor Exigente, como no grupo de estudos do livro, nas maratonas, nessa rede que a gente vem formando. E especialmente as meninas que estão aqui hoje, que são do Projeto Laços, a Júlia aqui, que acabou de falar, que vocês possam, nessa semana aí, conseguir realizar esse nossa caixinha de Pandora que a gente tentou abrir ontem, né, que nós nos propusemos a abrir ontem, e estamos juntas essa semana para começar a descobrir aí os nossos processos familiares que impactam até hoje nas nossas questões emocionais, mas prontas para nos libertarmos, certo? Muito obrigada a todos, beijão, boa semana, bom feriado. Mandem ideias, em princípio aqui eu já anotei algumas coisas que as meninas trouxeram hoje que eu achei bem legal. Estou feliz em estar nessa rede, você está, Cláudia, a rede de amor que a gente vem formando aqui, né? A ideia da gente sempre compartilhar, da gente passar, da gente transmitir. Fabi, beijo, obrigada por você estar aqui, viu? Carla, obrigada, sempre bom te ouvir. Meninas, um beijo pra vocês, meninas, meninos, né? Sempre assim, a gente fala meninas, mas não levem a mal, viu, meninos? É que a grande parte, a maioria é mulher, então a gente acaba falando assim, mas vocês são muito bem-vindos aqui, a experiência de vocês é fundamental para o nosso entendimento. Obrigada, Andréia, obrigada, Cláudia, Sara, Júlia, Eduarda, Vera, Lúcia, todas vocês que estão aqui mandando aí gratidão, beijos, boa semana. Eu que agradeço vocês, tá certo? Obrigada, Cleide.
Brigadas novas, quem veio pela primeira vez, todo domingo às 18 a gente tá aqui, né? Nossa TVzinha, nossa nova TVzinha. Obrigada, Odete, obrigada a você. Ana Paula, é a primeira vez que assisto você, amei muito, vou te acompanhar com certeza. Estava muito mal e agora já me sinto melhor. Ah, Ana Paula, você trouxe o que precisava para fechar nossa live, né? Essa é a ideia. Se alguém se sentir um pouco melhor depois dessa 1 hora que a gente passa juntas aos domingos, já está respondido o que a gente está fazendo aqui, certo? Obrigada, querida. Continua voltando sim. Vem com a gente que a gente está feliz, crescendo, com vários sentimentos positivos aqui para compartilhar. Gratidão, Eduarda. Gratidão a todas. Beijo. Até semana que vem. Vou fechar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijão, obrigada.